Olá, estudantes do 7º ano. Neste vídeo vamos aprender um pouquinho sobre como utilizar a plataforma Redação Paraná para elaborar um texto, no caso, um texto do gênero carta de reclamação ou solicitação. Vocês já conhecem a plataforma Redação Paraná? Nós vamos fazer aqui uma sugestão de uso. É claro que se não for possível utilizar a plataforma, existem outras possibilidades que nós vamos sugerir também de produção desta carta de reclamação ou solicitação. Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou aqui contribuindo com o conhecimento de vocês, estudantes do 7º ano, com o meu colega, o intérprete Kelvin, que está abrilhantando esse momento conosco, fazendo a docência compartilhada. Então, vamos ver aqui comigo quais são os objetivos que estabelecemos para essa aula. Então, consistem em compreender os elementos que compõem a carta de reclamação e solicitação e vamos planejar e produzir uma carta de reclamação. Então, vejam, a plataforma Redação Paraná é uma plataforma que foi elaborada durante aí o contexto da pandemia e que tem por objetivo facilitar a vida dos estudantes paranaenses, dos professores, ofertando aí a possibilidade de produção de textos dos mais variados gêneros discursivos, Também foi criada a plataforma Redação Paraná direcionada aos estudantes, que é a plataforma digital do aluno. Lá, o aluno tem acesso aos vídeos que contêm slides animados, explicando detalhadamente quais são as características de cada gênero textual. Então, vocês vão ter vários vídeos na plataforma do aluno, vídeos que explicam como produzir um gênero textual, resumo, como produzir um texto dissertativo argumentativo, quais são as características da fábula, do conto, da crônica e das cartas de solicitação, carta de reclamação. Vão ter ali vários vídeos que contribuem para aprimorar o conhecimento de vocês com relação aos gêneros textuais. E também vocês têm a possibilidade de produzir textos utilizando a plataforma digital. É uma plataforma que, inclusive, ela atribui uma nota que vai de 0 a 40, considerando ali os aspectos gramaticais percebidos ao longo do desenvolvimento do texto de vocês. E o professor atribui uma nota de 0 a 60, considerando clareza, coesão e coerência de ideias apresentadas no texto. Então, fica a dica para vocês, é uma excelente plataforma que permite o aluno aprender com mais facilidade a produzir textos dos mais diversos gêneros. Tá, e se nós não temos acesso a essa plataforma, ou se de repente oscilou a internet, ou caiu a plataforma digital no dia que eu fui fazer o meu texto, como proceder? Vejam, existe a possibilidade também da gente propor que vocês façam um texto da forma mais tradicional que vocês estão acostumados, ou escrevendo o texto numa folha de caderno, ou numa folha de papel ao maço, entregando para o professor corrigir, ou digitando e mandando o texto por e-mail, por WhatsApp, enfim, tem aí variadas formas de interação também nos ambientes virtuais. Então, claro, cada realidade é diferente, a gente sabe, dependendo das circunstâncias, cada professor, cada aluno vai ver o que é possível fazer com a proposta da nossa aula de hoje. Vejam, então a gente tem aqui que a carta de reclamação e solicitação é um gênero textual da ordem do argumentar, no qual uma pessoa, o remetente, destina a carta a alguém ou instituição, que seria o destinatário, com plenos poderes de resolver um problema apontado pelo emissor da carta. Agora que você já sabe qual o tema e a proposta para a sua carta, ao final da aula você deverá responder as questões. Qual o público leitor do texto? Que linguagem vou empregar? Que estrutura o texto vai ter? E onde o texto vai circular? Então, essas questões são algumas questões para a gente refletir. Então, vejam, dependendo do meu interlocutor, da pessoa para quem eu destino a carta, eu tenho que selecionar ali um conjunto de palavras que vão compor a linguagem dessa carta. A seleção lexical que a gente chama. O léxico se refere ao conjunto de palavras, termos e expressões que vão constituir ali a linguagem, o meio pelo qual eu vou me expressar reclamando ou solicitando algo. E vejam, essa linguagem ela pode ser informal, mas ela também pode ser formal.
Óbvio que se eu escrevo uma carta para um familiar, para um amigo, relatando situações da minha experiência de vida, compartilhando o que está acontecendo no momento comigo, eu posso utilizar uma linguagem mais informal, com maior intimidade. Então, eu seleciono um repertório linguístico que demonstra essa intimidade. No vocativo, que é no início da carta, eu posso me referir a essa pessoa como querido fulano de tal, enfim, usar outras palavras que demonstrem o carinho e a intimidade. Agora, se eu vou elaborar a carta e encaminhar essa carta para um órgão público, para um setor responsável para atender o consumidor, aí eu tenho que ter maior formalidade, eu não posso ser tão informal, a linguagem não pode ser tão espontânea. Então eu tenho que selecionar ali palavras que atendam a norma culta, que estejam dentro da língua padrão, das nossas normas gramaticais de língua portuguesa. Então, que estrutura o texto vai ter para essa pergunta, Então, as estruturas das cartas, vocês sabem, tem que ter lá a data, o vocativo, a pessoa para quem eu direciono, tem que ter o desenvolvimento do texto, eu tenho que usar argumentos persuasivos para convencer o leitor do meu ponto de vista, do porquê que eu estou reclamando da compra de determinado produto ou de determinada situação, ou o que eu estou solicitando e por que eu preciso, de que determinado pedido meu seja atendido. Então eu tenho que usar ali os argumentos durante o corpo do texto e tenho que fechar a carta, fazer um desfecho, assinando ou escrevendo atenciosamente, e agradeço desde já a sua compreensão, enfim. Tenho que selecionar ali uma forma cordial de fazer o desfecho dessa carta. E onde o texto vai circular? Vai depender dos meus interlocutores, de para quem que se destina. Então convido vocês aqui a fazer agora a leitura de uma carta comigo. São Paulo, 10 de outubro de 2018. Senhores, em 17 de julho de 2018, adquiri um celular smartphone Coconut M5 na loja brasileira. Ao receber o celular, ele apresentou o seguinte defeito: tela travada. Na assistência técnica autorizada, Coconut Assistência Técnica Limitada, mesmo após os 30 dias indicados pelo Código de Defesa do Consumidor, para quem o fornecedor resolva o problema, nada foi feito. Diante do exposto, solicito desde já, conforme me faculta o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 18, parágrafo 1º, inciso 1. Inciso 1. A substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso. Dessa forma, fica esta empresa notificada de que, na falta de atendimento e solução à presente solicitação, no prazo de 10 dias, a contar do recebimento desta, farei reclamação junto a entidades de defesa do consumidor e ainda poderão ser adotadas as medidas judiciais cabíveis. Aguardo sua resposta por escrito. Atenciosamente, Ana Paula Oliveira. É um texto que está aqui no livro Tecendo Linguagens, da professora Tânia Oliveira. É um livro que muitos dos estudantes aí têm em casa mesmo ou no colégio disponibilizado para uso. Então vejam, esse texto foi extraído de lá, é um texto que nos informa as características de uma carta de reclamação e solicitação, e olha que interessante, faz com que a gente reflita sobre a nossa atitude também enquanto consumidores. Será que a gente tem o hábito de reclamar de certos produtos ou prestação de serviços quando não nos sentimos satisfeitos? Ou a gente deixa passar batido e finge que nada aconteceu e apenas assumimos o prejuízo para nós? Então, o que seria uma atitude até mesmo pedagógica? Se a gente, de repente, foi até enganado, a gente tem que procurar os nossos direitos enquanto consumidores, ok? Então, para nossa primeira atividade, nós temos aqui um fragmento do texto que lemos, Em 17 de julho de 2018, adquiri um celular smartphone Coconut M5 na loja brasileira. Ao receber o celular, ele apresentou o seguinte defeito: tela travada. O que motivou a escrita dessa carta? E aí, pessoal, não está difícil, Então, vamos lá treinar a proficiência na língua escrita, resolvendo aí a nossa primeira atividade.
E aí, pessoal, vamos ver como ficou então a nossa proposta para pensar essa primeira questão? Vejam, o que motivou a escrita dessa carta? Ora, muito fácil, o fato do aparelho celular comprado apresentar um defeito, né? A tela estava travada. Obviamente, o consumidor não ficou satisfeito, né, ao receber um produto cuja tela estava travada, como que ele vai fazer uso do celular? Então, isso é o que motivou a carta, né? Ele, para não ter o prejuízo, porque o celular vai ficar inútil, como é que ele vai usar um celular que tem a tela travada? Resolveu escrever essa carta de reclamação e solicitação simultaneamente, porque precisa que solucione o problema dele, né? Que o celular seja trocado, que eles mandem um novo produto para ele, sem defeito, sem tela travada de preferência. E vamos para a segunda atividade, temos mais um fragmento, né? Diante do exposto, solicito desde já, conforme me faculta o Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 18, parágrafo 1º, inciso 1. No inciso 1, a substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso. Em qual direito garantido ao consumidor a autora da carta se baseia? Essa daqui também não está difícil, né? Vamos treinar aí a linguagem mais voltada para o campo jurídico. Então, mais um momento de treinamento aí na proficiência da língua escrita.
E aí, pessoal, vamos verificar então como que foi fundamentado o argumento, né? De que forma que o argumento foi fundamentado? O que vocês conseguiram perceber, tendo em vista o que a gente vem discutindo? Então, acertou quem disse que baseia-se no seu artigo 18, parágrafo 1º, inciso 1º. Então, ela recorreu aqui a um artigo específico no Código do Consumidor para fundamentar os argumentos dela, né? Ela fundamentou esses argumentos juridicamente porque trouxe para a defesa do ponto de vista dela o artigo 18, né, o inciso 1º, o parágrafo 1º, inciso 1 do Código do Consumidor. Então, se vocês responderam algo semelhante a isso, parabéns. Certo? Então, vamos retomar aqui comigo quais são os elementos da carta. Então, tem que ter local e data, como a gente já percebeu, né? Agora, se essa carta estiver sendo escrita por meio do ambiente virtual, se eu estiver enviando um e-mail contendo essa carta de reclamação e solicitação, essa informação de local e data é desnecessário, né? Por quê? Porque no e-mail já vem ali, né, a data especificada, inclusive o horário em que a pessoa mandou. Então, a gente tem aqui esse item como um dos elementos composicionais da carta. O destinatário, obviamente, né, para quem se destina essa carta, o setor ou endereço, o assunto, o vocativo, a saudação, a forma como eu me reporto ao responsável pela solução do meu problema, a apresentação do contexto, né, em que situação que se apresenta, né, ali que surgiu um conflito, o pedido, obviamente, né, o que eu estou reivindicando tem que estar claro ali para o leitor perceber. A pessoa que vai solucionar o meu problema, ela tem que entender, então tem que ter uma linguagem bastante clara e objetiva. Os argumentos que eu vou utilizar para persuadir o leitor e convencer de que eu estou correto, né, no meu ponto de vista, e o pedido do deferimento, né, a minha solicitação, aquilo que eu gostaria que eles fizessem, e por fim a despedida, né, que eu posso dizer atenciosamente, agradeço a atenção, então sempre utilizando uma linguagem bem formal, né. Então, qual que é a ideia agora, né, que a gente propõe para vocês, conforme foi anunciado no início dessas reflexões sobre carta de solicitação e carta de reclamação? Então, vocês vão produzir o texto, né? Se vocês puderem usar a plataforma Redação Paraná, é uma excelente dica. Se não puderem, podem produzir o texto numa folha de caderno mesmo, conforme vocês estão acostumados, ou digitar, né, esse texto, de repente enviar por e-mail para a professora de vocês, para o professor de vocês. Então, vocês vão realizar a apresentação detalhada do contexto, fazer a reclamação e a solicitação vocês vão oferecer uma justificativa usando, de preferência, textos legais para sustentar a sua reclamação e solicitação. Então, é sempre importante fundamentar o texto de vocês, argumentar com bastante coerência e recorrer aí, de repente, a instrumentos jurídicos, pesquisar, como foi feito aqui no caso do Código de Defesa do Consumidor, para construir argumentos mais convincentes, né, e para que a solicitação de vocês possa ser, de fato, atendida, ok? Então, antes de enviar a carta, vocês precisam fazer uma revisão, né? Então, verifiquem se há indicação do assunto de forma concisa, se há clareza, né, nos dados que vocês estão escrevendo, expressando. No primeiro parágrafo, verifiquem se há a apresentação detalhada do contexto, em qual situação que aconteceu, né, aquilo que vocês estão reclamando, de que forma aconteceu. No segundo parágrafo, é apresentada a solicitação ou a reclamação e a apresentação de artigo, parágrafo ou inciso no qual se sustenta a reclamação de vocês, né? Então, tentem fundamentar teoricamente, recorrendo aí a textos do campo do direito, se necessário, para vocês sustentarem esses argumentos e utilizarem uma linguagem realmente persuasiva, no sentido de convencer, né, a pessoa a quem se direciona a sua carta, o destinatário, do seu ponto de vista e de que você está correto, certo? Antes de enviar a carta ainda, verifiquem se estão organizados os elementos que garantem a coesão e a coerência textual e se foi aplicada a grafia adequada, né, a norma culta, e se o texto está devidamente pontuado, né? Então, façam uma correção, uma revisão antes, para depois finalizarem, ok? Então, nessa aula, nós compreendemos os elementos que compõem a carta de reclamação e solicitação, fizemos a sugestão de planejarmos e produzirmos uma carta de reclamação, né?
e de solicitação. Como eu disse para vocês, né, é importante vocês verem a possibilidade e a viabilidade de utilizarem a plataforma Redação Paraná. Não sendo possível outras estratégias, né, vocês poderão fazer como estão acostumados, de repente, numa folha de caderno ou numa folha de papel ao maço, ou até mesmo digitando, né, entregando para a professora ler ou enviando por e-mail. Então fica a critério de vocês combinarem com os professores, tendo em vista as condições execuíveis, né, que essa atividade seja de fato executada na prática, ok? Então, agradeço muito a participação de todos, espero que tenham gostado e até breve.